Buenos dias. Nós outros queremos mostrar para ustedes agora um testemunho de uma obreira da igreja que já tem 48 anos de igreja. A igreja cumpriu 49 anos agora, el jueves, verdade? E começamos já nossa jornada hacia el jubileu de ouro da igreja, que vamos cumprir 50 anos. E eu quero mostrar esse testemunho para que você pueda ver qual é o secreto. Qual é o secreto? Porque a fé que Deus nos ha dado, não é uma fé solo para vencer, não é solo a fé de conquistas. Muitas pessoas, ellas estiveram incluso dentro da igreja e de outras igrejas também, mas ellas foram solo com aquele objetivo de conquistas, de ser curados, de ser sanados, de ser liberados, de ser prosperados, de ser bendecidos, e estiveram durante algum tempo dentro da igreja com essa fé. Não está mal, está bem, ok? Deus nos deu a fé para vencer, para superar as dificuldades, mas sobre todas as coisas, a fé é para que nós outros vengamos permanecer com Jesus até o final. Esse é o final de nossa fé. O final da fé, o apóstolo Pedro, ele deu uma revelação sobre o objetivo da fé. Qual é o propósito da fé? Ele diz assim, coloque para mim, leia por favor em voz alta. Então, qual é o propósito de nossa fé? Obtener a salvação de nossas almas. A fé não é para conquistar economicamente solamente. Está bem, use a fé para conquistar economicamente, ok. Use a fé para salvar sua família, ok, perfeito. Use a fé para ser curado, perfeito, não é problema. Mas entenda que o propósito de nossa fé, o final da fé, o resultado de nossa fé, é a salvação de nossas almas. Porque de que sirve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que sirve? De que serve a pessoa conquistar tantas e tantas coisas, mas depois, a alma de ela perder-se, porque ela não entendeu o sentido da verdadeira fé, de por que seguimos Jesus, de por quê. Se você não entende isso, então a fé será em vano. O apóstolo Pablo, ele diz que se nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais míseros dos seres humanos. Somos míseros. Se nossa fé em Cristo se resume apenas a essa vida. Então, o maior benefício da fé é a preservação da salvação, é manter nossa salvação até o final. Amém, gente? E durante esse processo, essa jornada, essa caminhada, hasta que cheguemos a cruzar a chegada, a linha final, nós outros vamos enfrentar muitas situações. Nós outros vamos ver muitas coisas.
Usted vai ter decepções com pastores, com obreiros, com membros, com pessoas que supostamente são de Deus. Usted vai sofrer isso. Mas se usted tem seus olhos puestos em Jesus, se usted tem essa consciência de la razão de la fé, então usted nunca se vai a desviar. Amém, gente? Por nada, nem por nadie. Eu quero mostrar a história desta obreira, porque ela teve uma vida muito difícil, são 48 anos na igreja. É uma senhora. Mas não pense que foram 48 anos de mar de rosas, não. Foram 48 anos, são 48 anos que ela está na igreja, que ela enfrentou muitas situações. Mas ela nunca perdeu de vista o propósito por el qual ela sigue a Jesus, que é a salvação del alma. Amém? Por favor, coloque a história. Mi nombre es Eide Bernardo Martínez. Soy obrera hace 48 años. Un día pasé aquí con una hermana que tenía fuertes dolores de cabeza y la llevaba en ese momento a hacer una ceremonia espiritista, y cuando pasamos por aquí vimos la iglesia, la que ya estaba en la funeraria, y ella me dijo, vamos aquí, vamos a entrar a esta iglesia, y le dije no, porque ya estaba yendo para la casa de los espiritistas, solo que mi hermana, en vez de mejorar, empeoró. Y cuando fui allá, llamado por ellos, cuando llegué, estaba ella en la cama, ya fallecida. El deseo de ella era ir a aquella iglesia y yo no quise llevarla. Entonces, ¿qué es lo que entró en mí? Una culpa. Que fui yo, que a causa de mí ella murió, ¿no? Que los espíritus se la llevaron. Entonces me acordé de lo que había sucedido y a donde ella me había invitado. Y yo vine. Era todavía una funeraria. Llegábamos y las bancas todas eran de madera. Incluso mirábamos y había cajas así guardadas, ¿no? Todavía atrás. Y había reunión. Y yo vine toda preparada de blanco, como los guías, toda arreglada y aún mascando chicle para provocar. Entonces él llegaba, daba aquella palabra sobre los demonios y yo los servía, era todo para ellos. Y cuando yo llegaba aquí, él decía que él los pisaba en nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es posible ese hombre estar hablando de mis guías, de los espíritus a los que servía? Llegaba a la casa y decía, nunca más yo voy a poner un pie allá. Cuando venía el otro viernes, ay, mírame aquí de nuevo, en la funeraria. Aquí hay algo diferente porque encontraba en mí la paz. La iglesia cambió de lugar y hubo un viernes que yo vine a la reunión y ahí manifesté con demonios. Ahí hicieron mi liberación, cuando yo estuve bien, fue ahí que yo tomé la decisión. Dejé los espíritus, llegué a casa, porque yo tenía un guardarropa de ropas de guía. Yo tomé todo y le dije, mire pastor, ya lo tiré. El obispo Macedo hablaba mucho sobre el Espíritu Santo. Quien no tuviera el Espíritu Santo no tenía nada. Tenía que tener el Espíritu Santo. Entonces me enganché con eso y es donde yo decidí bautizarme. El obispo estaba haciendo la reunión un domingo en la mañana. Él ya en el altar
iba teniendo los bautismos y fui bautizada, me levanté, me arrodillé y comencé a orar porque el obispo cantaba una canción que decía y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrado en tu altar, Señor, y no mirar atrás. Es la grabación que yo tengo dentro de mí. No mirar atrás. Es por eso que estoy aquí hace 48 años. El Señor Jesús vino y sobre mí la vida. Yo tengo certeza, porque yo salí de ahí, pastor. Mi deseo era gritarle a todo el mundo que Dios existía y que existía el Dios que cura y da la vida. Y yo me fui hablándole a todo el mundo que yo tenía algo dentro de mí que no estaba logrando entender. Pero yo sabía que era alguien que cuidaba de mí en todo momento. Vine al otro día y le pregunté a nuestra hermana, que ahora ya está con el Señor, qué es lo que tenía que hacer para ser obrera. Yo pensé que iba a pasar por estudios, por esto, por aquello, y no. Por la necesidad que tenía la obra, el obispo Macedo dijo, ya eres una obrera lista. Y yo comencé a hacer la obra, a ganar almas. Nosotros ya recibimos esa autoridad. Mi madre en esa época, al inicio, me decía, esa iglesia es para ti, no es para mí, porque yo soy espiritista. No tiene nada que ver. Sepa, pastor, que a mi madre le dio un cáncer en la garganta y yo la traía a ella desde el Instituto Nacional de Cáncer. La traía hacia acá para que a ella le oraran, porque ahí ella con aquel tumor, ella comenzó a aceptar las oraciones y fue donde mi madre fue liberada y ahora son 3 hermanas que fueron viniendo. Todos, gracias a Dios, hoy están en la presencia de Dios, ¿no? Y además de eso, tengo ya un sobrino que es pastor. Tengo otro sobrino que está lejos, pero dentro de la Universal. Una de las luchas muy grandes que yo pasé fue la pérdida de mi marido. Nosotros decidimos abrir un restaurante. Mi esposo, saliendo de un banco, fue asaltado por bandidos y lo mataron con 3 tiros. Ahí fue una batalla muy grande que nosotros tuvimos. Una lucha, familia, lucha hasta con la familia, porque me decían, ahora quiero ver cómo va a vivir. Yo solo digo una cosa, bueno, espérame, porque en lugar de estar sintiendo y llorando la muerte de mi esposo, yo voy a ser una perseguidora del mal. Entonces, yo pasé realmente mi vida, mis horas son para servir a mi Dios. Dejé mi trabajo, vendí mi tienda, vendí la tienda, el restaurante y no tengo compromisos. Mi compromiso es cuidar de mi casa, sí, y cuidar de aquello que es de Dios. A mí no me falta nada. A mí nada me falta, pastor. Entonces fui llevando la vida y de cierto tiempo para acá yo puse dentro de mí que yo no quería más a nadie. Yo iba a terminar mi vida como yo estaba, sola y la obra de Dios y nada más. Vivir mi vida así. Y yo fui ahora, más o menos 1 año y poco,
Dios dijo en mi corazón que yo tenía que ir para que fuera a la sede de otra iglesia. Entonces fui hacia otra sede preguntándole a Dios qué yo iba a hacer en ese lugar, por qué ir hacia allá. Entonces Él fue a responderme que yo estaba yendo hacia esa sede para que Él completara lo que faltaba en mi vida. Un día fui a invitar a un señor para que si no quería evangelizar. Cuando llegó para invitarlo a evangelizar, él me dijo, yo ya evangelizo, pero yo soy soltero, soy viudo, mi esposa falleció, nosotros frecuentábamos juntos aquí, y él me dijo todo, y yo dije, y entonces la edad mía es igual que la de él. Mi edad, yo cumplo años el 5 de marzo y él el 29 de marzo, yo tengo 78 años, él tiene 77, y comenzamos a salir realmente, pero el noviazgo comenzó en enero, mediados de enero. Y ahora, para honra y gloria del Señor, nos casamos ahora la semana del aniversario de la iglesia. ¿Qué es lo que yo puedo dentro de este tiempo que yo vivo con Él? ¿Qué es lo que puedo hacer? Es no parar, continuar, ser una humilde ganadora de almas para el reino de Él, porque para mí es un orgullo. Cada puerta abierta, yo sé que estoy ahí. Entonces no tengo palabras para agradecer al Señor y decirle muchas gracias, Dios mío, porque el Señor me escogió de allá del fondo y hoy me da este privilegio de ser como estoy. Hoy soy ganadora de almas, la edad ya está donde está, pero yo no quiero saber, yo quiero ganar almas, ¿no? Yo quiero estar ahí hasta el fin, hasta el día que Él me venga a buscar, porque yo tengo seguridad de que Él alguna hora me va a buscar. Y ahí sí, yo digo, heme aquí, porque todas las almas que el Señor puso delante de mí, le estoy entregando en sus manos. Graças a Deus. Você vê que em nenhum momento você vê ela lamentando, pese às lutas que ela enfrentou. Hasta quando o marido morreu, ela disse: a hora de eu vou ser uma perseguidora do mal. A hora de eu vou lutar mais contra o diabo. Porque quando a pessoa entende isso, que a fé é para sustentar, manter nossa salvação, essas lutas que enfrentemos, essas lutas que passamos, essas tempestades que vendrão, não vão hacer-nos hundir-nos. Ao contrário, nos fortalecemos mais. Amém, gente? Por um motivo, porque nossos olhos estão postos em Nele. Nossos olhos estão postos em Nele. É como está escrito no Salmo 125 sobre el Monte Sião, não, que é a razão de nossa hogueira santa, que ele disse que os que confiam em el Senhor são como el monte de Sião, que es que incomovível, que permanece para sempre. Ou seja, aqueles que vivem essa fé, aqueles que confiam em el Senhor, que a fé de eles está puesta em el Senhor, eles são como esse monte de Sião, não se movem. Não se movem. Podem vir tempestades, e vendrão. Podem vir tribulações, vendrão. Podem vir injusticias, vendrão. Podem vir persecuções, que vendrão.
Mas aqueles que confiam nele, aqueles que têm seus olhos postos em Jesus, são incomovíveis. Permanecem para sempre. Vão permanecer para sempre. Não vão sair da presença de Deus, não vão sair da igreja por nada. Ela pode ter um problema com uma obreira, pode ter um problema com um pastor, mas ela vai estar na presença de Deus. Ela vai estar na igreja até o final. Porque os olhos de ella não foram colocados em los homens, os olhos de ella não foram colocados em las pessoas, nem tampouco em las situações. Os olhos dela estão colocados em el Senhor Jesucristo. Amém, gente? No livro de Hebreus, capítulo número 12, abra aí sua Bíblia, por favor. Livro de Hebreus, capítulo 12. Verso número 1. Ele disse assim: portanto, puesto que tenemos em derredor nuestro tão grande nube de quê? Você vê, essa senhora, esse testemunho, é um testigo de Jesus. Ella é um testemunho de Jesus. Nós outros que estamos aqui na fé, mantendo a fé, mesmo delante de todas as dificuldades, somos testigos de Jesus. Somos esses testigos de mostrar Jesus através não apenas de milagros que recebamos, mas ser testigos de Jesus, de permanecer firmes com Ele, mesmo quando estamos passando por situações difíceis. Vê que quando o marido dela morreu, a família imediatamente vinha e disse: a ver a hora, a ver que é o que ela vai ser, a ver como é que ela vai sobreviver. E ela se manteve na fé e foi testigo de Jesus para a família. Amém? Então, tendo tão grande nube de testigos, ele disse: despojemo-nos também de todo peso e del pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com quê? Ou seja, há que correr, mas há que ter, porque as coisas não acontecem de la noite à la manhã, as coisas não sempre saem como eu espero, mas eu sigo correndo, eu sigo com meu objetivo, eu sigo com meu propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? A salvação de minha alma. Então, eu vou a correr, mas vou a correr com paciência. A carreira que temos por delante. E aí ele disse no verso número 2: puestos los ojos em quem? Em Jesus, el autor e consumador de la fé. Então, eu estou nessa carreira, eu estou nessa luta, puestos los ojos em Jesus. Se eu tenho meus olhos puestos em Jesus, então eu vou a permanecer. Mesmo que eu sofra decepções, mesmo que eu sofra traições, mesmo que eu sofra perdas, mas eu vou a permanecer, porque meus olhos estão puestos em Jesus. Eu tenho um propósito. Nós outros estamos vivendo essa fé de la hogueira santa del Monte Sião. Hoje nós outros vamos orar por isso, por essa Sião. Mas só que meu objetivo principal não é ir a la Sião física. Meu objetivo principal é chegar a la Sião celestial. Amém, gente? Que hasta ele disse aqui, no verso 22, ele disse assim: vós outros,
O sea, vosotros quienes, los que tenemos los ojos puestos en Jesús. O sea, los que tenemos los ojos puestos en Jesús, ele digo, vosotros, em cambio, os habéis acercado ao monte Sião e à la ciudad del Deus vivo, la Jerusalém celestial e a miríadas de ángeles, a la Assembleia General e Igreja de los primogênitos que estão aonde? Então, se nós estamos não em uma igreja física, nós pertencemos à igreja celestial, à igreja que os que pertencem a essa igreja, seus nomes estão escritos aonde? E nos céus. É por isso que eu mantenho minha fé, por isso que eu permaneço, por isso que eu não desisto, porque eu tenho que manter meu nome escrito no livro da vida. Porque se eu me aparto, meu nome é borrado do livro da vida. Então eu me mantenho com os olhos puestos em Jesus. Então, se os que põem os olhos em Jesus se han acercado, já estão, já pertencem a esse reino celestial. Vivem neste mundo, mas não pertencem a esse mundo. Porque eles pertencem ao reino de Deus, a esse lugar, a essa igreja de los primogênitos. Que primogênito significa o primeiro, que significa aquele que tem mais honra, que tem mais privilégios. Todos nós outros, os que creemos em Jesus, pertencemos a essa igreja de primogênitos. Amém? E ele disse que estão inscritos nos céus, e a Deus, el juez de todos, e a los espíritos de los justos, hechos já perfeitos, e a Jesus, el mediador del nuevo pacto, e a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Porque se la sangre de Abel clamou por justiça, mesmo depois que Abel havia muerto, imagine la sangre de nuestro Senhor Jesus, que todavia nuestro Senhor vive para sempre. Então, por la sangre de Ele, nós seremos justificados. Por la sangre de Ele, nós seremos librados. Por la sangre de Ele, nós vamos encontrar perdão para pecados e salvação eterna. Amém, gente? Então, a fé, senhoras e senhores, não é solo para que você alcance bendições. A fé é para que você permaneça, para que nada lhe aparte do caminho do Senhor. E eu vou orar por você que quer essa fé. O bispo, eu quero essa qualidade de fé. Essa fé que permanece. Essa fé que prevalece. Essa fé que não decai. Essa fé que vai continuar até o final. Se você quer essa fé, só há uma maneira de obtê-la. Só uma forma. Não há duas formas, só há uma. Qual é a forma? O Espírito Santo entrando dentro da sua vida. Porque se o Espírito Santo não entra, você não conseguirá ter essa classe de fé. Se você não tem o Espírito Santo, você pode suportar algumas coisas, mas não todas as coisas. Você pode aguentar algumas coisas, mas não todas as coisas. Mas quando você recebe o bautismo com o Espírito Santo, quando você é lleno do Espírito Santo, então você estará preparado para enfrentar lo que seja, lo que venga. Nada lhe vai desanimar. Amém, gente? Quem quer essa fé para permanecer? Ponga-se de pé, você que quer. Ponga-se de pé. Delante de você está a Santa Cena. A Santa Cena, escute-me por favor. A Santa Cena
é para aqueles que querem realmente ter essa classe de fé. A fé de salvação. A fé para permanecer. A fé para chegar, como a senhora digo. Eu sei que um dia vai chegar que Ele me vá a amar. Mas quando esse dia chegue, não há nada que temer, porque eu vou chegar aí apresentando-lhe a Ele as almas que eu ganhei para Ele. E é isso que Ele quer de ustedes. Que ustedes também lo sirvam. Que usted lo sirva com sua vida, lo sirva com sua prosperidade, lo sirva com sua família. Que de alguma maneira você seja um instrumento para Ele, para salvar outras pessoas. Amém, gente? E a Santa Cena é para quem quer esse compromisso com Deus, é para quem quer essa aliança com Deus. Se você disse ao bispo, eu quero essa aliança, eu quero esse pacto, eu quero essa fé que permanece, agarre delante de você a Santa Cena, por favor. E vamos a cantar esse hino que a senhora cantou, mirar-te solo a ti, Senhor. Reciba a Santa Cena, os que não la têm, agarra, por favor. Graças a Deus. Cierre os olhos. Cierre os olhos. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Senhor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Senhor. Mirarte solo a ti, Señor. E não mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminhar, Senhor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sem desmayar, Senhor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado em tu altar, Senhor. Postrado en tu altar, Señor. E não mirar atrás. Y no mirar atrás. Em minha angústia, eu En mi angustia yo busco a ti, a chegar. busco a ti llegar. Eu pongo minha mirada Yo pongo mi mirada em la faz de mi Deus. en la faz de mi Dios. E se as lutas vierem Y si las luchas vienen a perturbar mi paz, a perturbar mi paz, assim eu me propongo así yo me propongo mirar-te solo a ti. mirarte solo a ti. Diga, mirar-te solo a ti, Senhor. Mirar-te solo a ti, Senhor. Mirar-te solo a ti. Mirarte solo a ti, Señor. Mirar-te solo a ti, Senhor. Mirarte solo a ti, Señor. E não mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminhar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sem desmayar. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado em tu altar, Senhor. Postrado en tu altar, Señor. E não mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminhar, Senhor. Seguir sem desmayar. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado em tu altar. Postrado en tu altar, Señor, y no mirar atrás. Senhor, nuestro Deus, nuestro Padre, nós outros já hemos visto tantos
que miraram hacia atrás, que quando vieram as lutas a perturbar a paz, a persona simplesmente naufragou, ela desanimou, Senhor. E às vezes nós outros nos questionávamos por que, se a pessoa havia sido tão bendecida, se ela havia visto tantas maravilhas na igreja, tantos milagros, e por que a pessoa se alejava? Porque entendimos que a fé de conquistas não suporta as tribulações. A fé de conquistas não suporta as tentações. Ella se desmaia, Senhor. Porque a única que prevalece é a fé de la salvação. Essa é a fé que sustenta. Mas só quem tem tu Espírito Santo la possui. Ele é um regalo. Porque só tu Espírito Santo pode sustentar nossa fé quando todo está em contra, quando não vemos salida, quando não temos, meu Senhor, aonde agarrar-nos, nem tampouco em quem. E eu sei, Senhor, que Tu permites que muitas vezes nos veamos solos, que nada pueda ajudar-nos, nada pueda socorrer-nos. Tu permites que passemos por esses momentos para que aprendamos a mirar-te solo a Ti, Senhor. Porque quando miramos para as pessoas, somos defraudados. Quando esperamos delas pessoas, somos avergonçados, Senhor. E eu sei que Tu permites que passemos por essas tempestades, por essas tribulações, por esses momentos adversos, para que aprendamos a confiar solo em Ti, a colocar nossa fé, nossa esperança solo em Ti, e em nada mais, Senhor. Oh, meu amado Deus, e eu quero que nesta manhã, essas pessoas que estão aqui, aprendam isso, e salgam de aqui hoje, com os olhos puestos em Jesus, não puestos em el pastor, não puestos em el obispo, não puestos em el marido, a esposa, os hijos, os padres, não puestos em la igreja, mas os olhos puestos em Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, que aconteça aqui a hora esse milagro, que aconteça esse derramamento de Tu Espírito, Senhor, porque Tu prometiste, Jesus. Eu tomo possessão das palavras do profeta Joel, quando ele digo que depois destas coisas derramarei meu Espírito sobre toda a carne, toda a carne. O Senhor digo que daria Tu Espírito a toda a carne, Senhor. Todos aqueles que se volvem a Ti, todos aqueles que fazem pacto contigo, têm direito a Tu Espírito. Todos aqueles que querem permanecer até o final, têm direito a Tu Espírito. Então, eu quero que nesta manhã, Tu Espírito seja derramado sobre essas pessoas, que Tu Espírito venha tomar possessão da vida de ellas, meu Senhor, e dar-lhes a ellas essa fé de salvação, essa fé que permanece, essa fé que vai enfrentar a
todo o inferno, que vai enfrentar a todas as adversidades, mas vai permanecer. Dá-nos essa fé aqui agora, Senhor, em nome de Jesus. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Hable com Ele e diga: Senhor, eu quero tu Espírito em mim, eu quero que essa fé seja fortalecida. Eu não quero, meu Senhor, mirar para nada mais. Eu não quero mirar para as pessoas, eu não quero mirar para as situações, nem tampouco para as condições. Eu quero mirar solo a Ti, Senhor, solo a Ti. Eu quero mirar-te solo a Ti. Diga-lhe a Ele, diga-lhe a Ele, diga-lhe a Ele: mirar-te solo a Ti, Senhor, mirar-te solo a Ti, Senhor, mirar-te solo a Ti, Senhor, y no mirar atrás, seguir tu caminhar, Senhor, seguir sem desmayar, seguir sin desmayar, Señor, postrado em tu altar, postrado en tu altar, Señor, e não mirar atrás. y no mirar atrás. Uma vez mais, mirar-te solo a Ti. Canta com força: mirar-te solo a Ti, Senhor, mirar-te solo a Ti, mirarte solo a Ti, Señor, mirar-te solo a Ti, mirar-te solo a Ti, Senhor, y no mirar atrás. diga-lhe: seguir tu caminhar, Senhor, seguir tu caminhar, Señor, seguir sem desmayar, Senhor, seguir sin desmayar, Señor, postrado em tu altar, postrado en tu altar, Señor, e não mirar atrás. y no mirar atrás. Você que realmente vai ser esse pacto com Deus, de não mais mirar hacia trás, não mais mirar a las situações ou circunstâncias, nem tampouco a homens, mas mirar solo a Jesus, colocar os olhos puestos solo em Jesus. Levanta, por favor, o pão. Levanta o pão, porque em la noite que Jesus ele foi traicionado, ele tomou o pão e, havendo dado graças, lo partió e dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomem e comam todas as vezes que lo hagais em memória de mim. Senhor Jesus, miraremos solo a Ti. E nosso corpo a partir de hoje é tuyo. O corpo dessa pessoa a partir de agora te pertenece, Jesus. Habita nesse corpo. Haga morada nesse corpo, Jesus, neste coração. Que a partir de hoje, Jesus, o corpo desta pessoa seja santificado como é santo tu corpo. Que ao comer de tu corpo, ela se una ao Senhor. Em nome de Jesus, eu consagro este pão para que seja o corpo de nosso Senhor Jesucristo. Coma do corpo de Cristo, mastique bem, porque seu corpo se une ao corpo de Cristo agora. Aleluia.
Aleluia. Levante agora a copa. Porque depois de haver comido, o Senhor tomou a copa e disse: Esto es mi sangre, que por vosotros es derramada, la sangre del nuevo pacto com mi Padre. Tomem e bebam, todas as vezes que lo hagáis em memória de mim. Porque todas as vezes que comais este pão e bebais esta copa, la muerte del Senhor anunciai, hasta que Ele venga. Ó meu Senhor, que Tu conviertas este jugo de uva em Tu sangre, a sangre del pacto, a sangre que nos lava de todo pecado, a sangre que nos hace justos. Por essa sangre, nosso nome está escrito no livro de la vida. Aleluia. E queremos, meu Senhor, chegar a esta Sião celestial, a essa Jerusalém celestial. Talvez essa pessoa nunca tenha a oportunidade de pisar em la Sião de hoje, em la Jerusalém de hoje. Mas eu tenho fé de que todos pisaremos em la Jerusalém celestial. Aleluia. Por isso eu consagro esta copa para que seja a sangre de nosso Senhor Jesucristo, a sangre del pacto com o Padre, no nome do Senhor Jesus. Bebam a sangre de Cristo agora. Nada vale se não te tenho a ti. Tu palabra me basta. Aleluia. Sin ti no sé a dónde ir. Sin tu presencia nada importa. ¿De qué me sirve que yo gane el mundo entero y que mi alma se pierda sin ti, Señor? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros E olvidar-me de aquele que me amou? y olvidarme de aquel que me amó? Si no te tengo a ti, no tengo nada, nada yo seré sin ti, Jesús. Solo tu palabra es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. Se não te tenho a ti, Si no te tengo a ti, no tengo nada. nada eu serei. Nada yo seré sin ti, Jesús. Solo tu palavra. Solo tu palabra es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. Ó meu Senhor Jesus, então vem a hora e derrama tu Espírito sobre essas pessoas, porque tu Espírito és todo o que elas necessitam. Se tienen tu Espírito, então, meu Senhor, temos a garantia, temos o sello do Senhor sobre elas, e isso las vai sustentar hasta o final. Vem, ó Santo Espírito, a morar, a habitar dentro dessa persona que deseja nesta manhã ter uma experiência contigo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Adore-lo agora. Agora você pode adorá-lo.
seus pecados foram perdonados, você está limpo, e Ele, Espírito Santo, Ele quer habitar em nos nesta hora. Pode buscá-lo, mas busca-lo com fervor, busca-lo com toda a sua alma. Diga: Jesus, eu quero tu Espírito, porque eu entendo que nada vale se eu não te tenho a ti, de nada serve que eu tenha bens, que eu tenha logros, se eu não tenho tu presença. Diga-lhe a Ele: Senhor, dá-me tu Espírito, eu vim aqui porque eu quero a promessa, de tu Espírito. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga, rasga seu coração para Ele, para que Ele venha habitar, para que Ele venha morar dentro de sua vida. Ó Espírito Santo, vem sobre tu pueblo, Espírito Santo, e llena tu pueblo com tu presença aqui agora. Llena este pueblo com tu Espírito. Ó Espírito de Deus, venga-me, Senhor, toma tu lugar, ocupa este lugar, porque este lugar é estúdio, essa vida é estúdia, o ser desta pessoa é estúdio. Aleluia, te adoramos, ó Santo de Israel. Tu eres digno de toda glória, tu eres digno de toda honra. Receba, Jesus, a adoração de tu pueblo como um incenso sagrado. Receba-me, Senhor, o sacrifício de nossos lábios. Adore-lo, meu amigo, com toda a sua alma. Diga-lhe a Ele: Jesus, vem morar em mim, vem habitar em mim. Vem, Espírito Santo. Isso, chama-lo com toda a sua força, com todas as suas ganas. Aleluia, aleluia. Espírito de Deus, llena o ser dessas pessoas, llena a vida dessas pessoas, porque tu eres nosso Senhor, tu eres nosso Deus. Aleluia, oh aleluia.